DJ QAP. Na foto 3 eu escrevi o meu nome numa cela. Queimei um camburão que desce na favela. Em briga de rua, já quebraram meu nariz. Não há nada nesta vida que eu já não fiz. Vivo nas ruas com minha liberdade. Fugi da escola com 10 anos de idade. As ruas da cidade foram minha educação. A minha lei sempre foi a lei do cão. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Saber que vou pro céu não me deixa feliz. E essa prece que tu rezas eu já muito rezei. E pro Deus que se confessas eu já muito me cliquei. Taíde, obrigado pela atenção. Eu acredito que é importante você conhecer, sim, a origem das coisas, até para valorizar a sua caminhada. Muitos acham, hoje, muitas pessoas pensam que foi fácil no passado, como está sendo fácil para eles hoje. A gente não pode achar que só porque está fácil para muita gente, que está fácil para a maioria. E se eles não conhecerem a nossa origem, a nossa história, para eles vai ser que sempre foi fácil. Mas não é fácil. Não foi fácil e ainda não é. Ainda tem aqueles que muitas vezes não têm o dinheiro para ir para o estúdio gravar uma faixa. Muitas vezes eles têm que gravar num celular meia boca para captar um som, para o cara pegar lá no estúdio e tentar fazer um milagre. Então ainda existem as pessoas que passam esse tipo de perrengue ou perreio, como a gente falava antigamente. A gente ia dançar break. Nas ruas, a polícia chegava, pá, quantas e quantas vezes a polícia invadiu a São Bento querendo impedir que a gente dançasse ali. Inclusive, a história da lata de lixo, de fazer o som na lata de lixo, veio da necessidade de ter música, porque muitas vezes os funcionários do metrô desligavam a energia elétrica, a gente não podia usar as tomadas para ligar os rádios. Então veio a origem da lata de lixo. Esse que vos fala foi o primeiro a tocar na lata de lixo. Muito obrigado, valeu, valeu. E eu fui uma pessoa que, nesta época, sofreu muito com esse preconceito. Porque, como eu já disse, fomos presos porque estavam dançando break, a polícia nos perseguiu porque estávamos fazendo rap, denunciando a violência policial e também denunciando tudo aquilo que essa sociedade hipócrita joga para as pessoas que são das favelas, né? Contra elas. E já hoje, no ano de 2020, a gente ainda tem pessoas querendo combater a cultura hip hop, que fez mais por muitos jovens das favelas, muito mais do que o Estado deveria fazer e não faz. Então não só uma contradição, é uma demonstração de incompetência muito grande, porque são pessoas que não conhecem a cultura hip hop, que têm o preconceito por serem frustradas, por não poderem usarem da liberdade de serem e fazerem o que querem. Infelizmente tem que fazer aquilo que a sociedade acha que é o mais correto. Essas pessoas não são felizes e querem que sejamos infelizes também. A cultura hip hop ela é uma cultura libertadora. Ela é bem libertadora porque ela te faz enxergar isso. Se você luta contra uma coisa, você tem que tomar cuidado para não se transformar naquela coisa, porque aí você também vai ser combatido. Você já é combatido normalmente. É só você ser diferente, ter pensamentos diferentes, opiniões diferentes, você já é combatido, né? Então você tem que tomar muito cuidado para não cometer esse pecado não só dentro da cultura hip hop, eu acho que em qualquer lugar, em qualquer cultura, qualquer movimento, tomar cuidado para você não sofrer as consequências do seu próprio inimigo. É muito importante a nova geração aprender a história do hip hop brasileiro, porque eles vão saber dar valor à própria história deles. Certo? Me orgulha muito quando as pessoas procuram saber a origem da cultura hip hop e meu nome está lá inserido, envolvido, com muita gente que está fazendo esse trabalho até hoje. Automaticamente as pessoas vêm, nunca falaram com você, mas quando elas te encontram, automaticamente vem o respeito. Aquela pessoa ali colaborou para que hoje eu pudesse estar desenvolvendo o meu trabalho. Porque nós fomos perseguidos pela polícia, nós fomos presos, nós fomos enganados, nós tocamos de graça, nós fizemos muita coisa, passamos fome durante show, para que hoje a gente tivesse esse trabalho, essa cultura hip hop reconhecida. E a gente não se arrepende. Então a gente correu esse risco, a gente pagou esse preço quando começamos, porque éramos todos garotos, éramos jovens, né? E o jovem ele é indestrutível, ele é invencível, ele quer fazer tudo porque acha que na vida dele nada vai dar errado e que ele é inquebrável.
E eu não era diferente, eu pensava dessa forma. Então a gente saía de um lado da cidade, ia para o outro, sem condições, sem dinheiro, a gente fazia vaquinha, a gente pegava 3, 4 ônibus além do metrô, mas a gente se virava. Então é muito bom, é primordial que a nova geração aprenda, conheça a origem do que eles fazem, do que eles fazem hoje. Porque o que eles fazem hoje, um dia vai ser também a origem para alguém lá no futuro, que vai ler essa história deles agora e falar, olha só, depois daquela rapaziada, teve esse pessoal aqui. E, consequentemente, daqui a 500 anos, alguém também vai estar lendo essa origem e vai começar uma nova origem para alguém que vai estar chegando. Eu me lembro dos tempos da São Bento, vamos dizer no começo do movimento. Quando nem se pensava em videoclipe, a levada do rap era bem mais simples. Pra chegar ao metrô, eu pegava buzo, um trançado no pé como eu sempre uso. Meus amigos de rua do meu lado viajavam no som que saía do nosso rádio box. Pra quem entende do assunto, a todo instante chamado de vagabundos. Muitas vezes alvos de tiração, por sentir a liberdade dançando no chão. Nem deu tempo, chegaram o escudo. Eles, os homens, querendo acabar com tudo. Um batalhão de soldados na nossa frente, e o Milton colocando pano pra gente. E Abel olhava pro rádio e dizia, desliga isso. Então fazíamos o som na lata do lixo. Todo mundo desafiava o perigo. DJ chegava e ligava os toca-discos. Tudo em nome da cultura, diversão, atitude, liberdade, informação. Infelizmente isso já faz tempo. Como eu disse, no tempo da São Bento, quando nem se pensava em videoclipe, a levada do rap era bem mais simples. Havia pouco grafite nos muros, porém o hip hop era bem mais puro. O hip hop teve origem nos guetos nova-iorquinos, na década de 70. E aqui no Brasil não foi diferente. A origem do hip hop no Brasil também se deu nos guetos brasileiros, nas favelas, né? Mesmo quando em 82, 83, Nelson Triunfo e a Funkcia já dançavam no centro da cidade, esses componentes, esses dançarinos, todos eles vinham da periferia. Porém, existe aí, não vou dizer uma contradição, mas existe aí como posso dizer, existe um momento crucial, que eu não vou saber explicar detalhadamente, em que as pessoas que desenvolviam o hip hop nessa época dos anos 80, aqui no Brasil, moravam em periferia, mas as pessoas do grande mercado que curtiam a música do hip hop não estavam nas favelas. Que louco, né? Não estavam nas favelas. Então a gente começou dançando break nas favelas, aprendemos a fazer scratch nas favelas, desenvolveu grafite nas favelas, mas só fomos encontrar pessoas que entendem desse assunto fora da favela. É muito doido isso. Então a gente saía, quando a gente foi para a Praça Roosevelt, por exemplo, nos clubes que existiam na época, como o Cais, tinha o Rose Bombom, que se eu não me engano ficava na mesma região nessa época. Essas pessoas que curtiam punk rock, curtiam punk, que você encontrava ouvindo The Clash, e outros músicos dessa época, mesmo Toy Dolls, que era uma banda punk da época, essas pessoas ouviam também Run DMC, ouviam LL Cool J, ouviam Beastie Boys, ouviam coisas que muitas vezes a gente achava que só a gente na favela ouvia. E essas pessoas foram as pessoas que nos convidaram. Pô, vem dançar um break aqui em tal danceteria, vem conhecer a minha casa, vem conhecer tal lugar. Porque a favela não conhecia o hip hop. Nós estávamos migrando do soul e do antigo funk e samba rock e tal, para essa nova tendência aí, para essa nova moda, digamos assim, que na época chamávamos de funk falado. Ainda não era o rap pra gente, só depois de algum tempo que a gente foi saber o que é rap, né? Então era uma transição que estávamos fazendo para uma coisa que a gente ainda não conhecia. Então a favela não conhecia, a favela não entendia aquilo. Meu nome é Taíde, não tenho RG, não tenho Wikipedia profissional. Nasci numa favela de parto natural, numa sexta-feira 5 que chovia pra valer. Os demônios me protegem e os deuses também, Ogum, Iemanjá e outros santos do além. Eu já te disse o meu nome é Taíde. Meu corpo é fechado e não aceita revidir. Taíde, vamos que o som não pode parar.
Pra gente aqui, a origem, ela veio fragmentada, digamos assim. Não teve um momento crucial em que alguém falou: isto aqui é hip hop, vocês vão aprender a dançar break e vão fazer rap, scratch, grafite. Não, não. Eu me lembro nitidamente que eu vi uma imagem de alguém girando de costas na TV, isso em meados de 82, 83, e eu disse: eu quero aprender a fazer isso. Eu não sabia não sabia do que se tratava. Eu aprendi a dançar aquilo. As informações vieram chegando depois. Muitos que começaram dançando são grafiteiros, são produtores, são rappers, MCs e várias outras coisas, né? Mas na época a gente ia se divertir, então a gente só fazia a dança. Quem fazia grafite ia mostrar sua arte, desenvolver a sua arte, mas a gente só dançava. E naquela época não tinha metrô para lado nenhum da cidade de São Paulo. Só tinha, que eu me lembre, naquela época tinha Sul e Norte, que era o Jabaquara, e você o metrô desembocava lá em Santana. Hoje não, hoje tem metrô para todo lado de São Paulo, ônibus para todo lado, mas naquela época era difícil. Então, para a gente curtir o nosso break, para a gente dançar, a gente tinha que sair do nosso bairro, atravessar a cidade de metrô, de ônibus, andar um pedaço a pé, para poder chegar no lugar e desenvolver a sua dança. E não tinha nada em troca além da satisfação de se fazer aquilo. Né? Hoje a gente vê campeonatos mundiais, inclusive nós temos títulos mundiais de breaking aqui no Brasil, graças a Deus, e produtores produzindo para todos os lados, grafiteiros com enormes painéis, até com sua arte sendo reconhecida em galerias e tudo mais. Mas naquele tempo não, aquele tempo era pura diversão, a gente não sabia o que era o hip hop em si. O hip hop a gente foi entender um pouco depois, quando a gente percebeu, quando a coisa virou febre no mundo inteiro, então a gente teve a noção do que era aquilo que a gente estava dançando. Sabe, de onde vem essa dança? E ela faz parte de algo mais. Então a gente aprendeu que a dança break faz parte, é um dos pedaços da cultura hip hop. E a cultura hip hop é um universo gigantesco, aonde mesmo um grafiteiro, ele pode, a partir daquele grafite, começar a desenvolver uma nova arte na vida dele. E isso não vai impedir que ele continue fazendo o grafite. E isso é muito louco dentro da cultura hip hop, porque são ramificações, sabe como que é? Ela expande, ela pode nascer aqui, ela pode se criar aqui, mas você pode ter certeza que ela vai jogar várias sementes pelo mundo afora. Na verdade é o seguinte, a cultura hip hop ela tem quatro elementos básicos. A dança, o grafite, a música e o DJ, certo? Então, para ser mais específico, quando eu falo de música rap, onde a gente tem os rappers e também os MCs, nós temos os grafiteiros, certo? Nós temos o DJ e nós temos os b-boys e b-girls. Se a origem está atrelada à autenticidade, eu não sei se eu posso confirmar. Não é porque eu vejo muita gente autêntica que começou a desenvolver a sua arte há 2 anos atrás, mas é autêntico no que ele faz. Né? Ele pode não ter participado daquela origem e tal, dos primórdios do hip hop, mas ele faz uma coisa que é autêntica, é dele. Então eu acho que a origem e a autenticidade, não sei se elas têm obrigatoriamente que andarem juntas, coladas. Seria uma coisa muito bonita, inclusive até romântico, se você vê alguma coisa que é origem, né, e também autêntico. Mas muitas vezes uma coisa não encontra com a outra. Às vezes alguém desenvolve uma coisa que não é origem, mas é autêntico. E muitas vezes uma coisa não é tão autêntica assim, mas tem origem. É muito louco isso. É contraditório, é complexo. Para você ter uma ideia, a gente não tinha aqui no Brasil, como tem hoje, panos importados, o que a gente chamava na época de artigos. A gente não tinha tênis importados, a gente não tinha roupa importada. O que a gente fazia? A gente inventava, a gente falsificava, literalmente. Eu tenho uma blusa da Puma e na época pra gente, Puma, Adidas, Nike, essas marcas eram marcas que a gente tinha que ter. Mas
não tinha muito, e quando a gente encontrava não era barato. Então a gente falsificava. Eu tenho uma blusa da Puma que eu mandei para uma costureira, mandei um desenho do símbolo, falei, eu quero uma blusa com este símbolo, e eu quero ela preta, amarela, e fiz uma blusa que eu levei para alguém da Puma outro dia dar uma olhada, eu falei, pô, isso aqui é perfeito, se você não falar que é falsificado, eu achava que era verdadeira. Então a gente tinha que se virar. E a gente não tem vergonha de dizer isso, porque a gente não falsificava para vender, a gente falsificava para nós, para as pessoas olharem de longe e falar, nossa, ele está usando tal marca, você está usando tal marca, porque a gente não tinha nada aqui, não existia. No final dos anos 80 é que começaram a se fazer tênis de qualidade, tênis esportivos bonitos para a gente usar. Então a gente tem alguns nomes que eu me lembro muito bem que a gente usava na época, quando começamos a poder usar. Então nós tínhamos, a Nike começou a trazer alguns modelos nos anos 80, a Adidas já está aqui desde os anos 70, mas nós tínhamos o McKerley, nós tínhamos o M2000, nós tínhamos o chinesinho, Far White, nós tínhamos vários tênis que ficaram na memória. Por que ficou na memória? Porque a gente não tinha fácil. Então tudo que você não consegue fácil te marca mais. Hoje é capaz de você comprar um tênis bala numa loja que pagar caro ou não, e daqui 3 meses, de repente, você não se lembrar qual foi o tênis que você comprou. Porque é tão normal hoje, é tão normal. Então a gente traz experiências de uma época, de um outro Brasil que não existe mais. Era uma outra história, era um outro país, era um outro conceito de cidadão. Sabe como que é? A minha mãe, quando me dava um couro, não adiantava choro, pode crer, a sova era zica. Vivia rebelião na casa de detenção. Em 82 o bagulho foi mó zica. Os bailes que a gente fazia na casa da minha tia, eu e meu tio, os bailes era zica. Depois de agora, como é que fica? Se a gíria ainda difundida em cada esquina. Essa fulana é zica, esse fulano é zica. Aquela letra, aquela treta, pode crer que é zica. O enquadro lá na quadra, nessa quarta foi mó zica. Caguetagem, pilantragem, garotagem é zica. Pisoteio é zica, tiroteio é zica. Na rua, malandragem predomina sempre zica. Fica esperto, ligeiro, não se complica. Muita borrada sujando luva de feliz. Se você bem, pensa, pare e analisa. São coisas infinitas que a palavra se aplica. Se você tem uma alma destemida, pode ter certeza que você também é. Eu acredito que o mercado em si, e quando eu digo mercado, esse mercado comercial que pega as coisas e consegue transformar num produto, eu acredito que eu acho que esse mercado faz o que quiser quando ele tem um interesse capitalista, quando ele quer capitalizar, quando ele quer monetizar, que agora tem esse termo mais atual, ele quer ganhar grana com alguma coisa, ele sempre começa pela origem. Sempre começa pela origem. E muita gente pega carona nisso. E muitas vezes o mercado ele força alguma coisa. Olha, você não é a origem, mas você vai dizer que você é a origem. E isso faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo. Se você for conversar com alguém que está acostumado a fazer negócio, e você não estiver acostumado a fazer negócio, não que você vai ser enganado, mas você vai ser ludibriado. Ele vai te levar a fazer um acordo que talvez não seja um acordo tão bom para você, mas vai ser bom para ele. Mas porque ele já tem a linguagem, ele conhece o ritmo, ele sabe quais palavras usar. E você nunca vai poder dizer que ele te enganou, porque ele não te enganou. Ele simplesmente te levou a fazer aquilo que era de interesse para ele. Então o mercado ele tem esse dom, o mercado sabe trabalhar isso. O mercado trabalha com tudo que a gente possa imaginar, com marketing, merchandising e tudo mais. Então ele pega qualquer produto que quiser, ele pode transformar num produto vendável para a massa e fazer com que a massa acredite que aquilo é origem. Agora, a minha preocupação não é essa. A minha preocupação não é o mercado, porque o mercado ele sempre vai tentar fazer isso, porque esse é o objetivo do mercado. Ele precisa prevalecer. Então ele vai usar essas estratégias, certo? Eu acho que depois da origem, falando especificamente, é o mercado em si. Porque aí você vai... outras pessoas vão começar a fazer músicas. Até então seus vizinhos, seus parentes, amigos mais próximos faziam o que você faz. De repente você começa a ver que outras pessoas de outras cidades, outros estados estão fazendo a mesma coisa. E que eles não têm a mesma origem humilde que você. E que ele tem uma vida mais confortável. Mas isso não impede que ele faça aquilo. Você está entendendo? Aí tem a moda. As grandes marcas, as grandes fábricas e tudo mais vão começar a fazer roupas para se vender. Então o visual hip hop é a grande moda, o visual hip hop é o que está pegando agora. A música, puxa vida, o que está pegando agora
é rap, não é isso? Então vamos fazer, vamos colocar um rap na novela? Que já aconteceu isso. Vamos colocar um rap na novela. Então eu acredito que quando você dá o pontapé inicial em alguma coisa, você tem que esperar que o mercado vai se apoderar daquilo de alguma maneira. De alguma forma o mercado vai pensar de alguma maneira tirar um filão daquilo, sabe? Nasci numa família pobre, mas não me deixei abater. Frequentei pouco a escola, mas nunca deixei de aprender. Hoje minha rotina é bem diferente de antigamente. Jornal, rádio e revista, tô sempre na pista diariamente. Quantas portas se fecharam, abri janelas sem fim. Então as mesmas portas se abriram pra mim. Se não tô com o microfone na mão, tô no estúdio fazendo meu som. Próxima cena, tô no cinema, também atuo na televisão. Seriados, musicais, jornalismo, repórter. Eu tô no corre sempre e pra sempre sou hip hop. Minha ancestralidade mantém minha cabeça erguida. A rua é minha escola, sou um resistente da vida. Se você tiver na sua cabeça o conceito de origem, e que esse conceito de origem não permite que você evolua, que você faça negócios com grandes empresas, ou que você divida uma música com alguém que não faça a vertente que você faz, tipo, você pode fazer uma música com um roqueiro, com uma roqueira, certo? Com alguém que toca música clássica. Se o seu conceito de origem te levar a pensar que isso é errado, isso aprisiona. Por outro lado, as pessoas que não são presas a esse conceito, que estão abertas a trabalhar com pessoas que querem, como posso dizer, ampliar seu campo de trabalho, porque é sempre uma moeda de troca, né? O negócio não tem que ser bom só para você e não tem que ser bom só para mim, tem que ser bom para todo mundo, certo? Então isso vai te levar a fechar contratos com grandes empresas, mantendo seu conceito de origem. Isso vai te fazer ser mais reconhecido no campo de trabalho, mantendo o seu conceito de origem. Você pode continuar sendo o pé no chão, você pode continuar sendo autêntico, fazer comerciais, fazer novelas, fazer tudo o que estiver ao seu alcance e que você acha que é certo, e ganhar o mundo. Isso é libertação. Se eu quero que a minha cultura seja reconhecida e respeitada, eu tenho que levar minha cultura para lugares que até então eu achava que não deveria levar. Até porque eu conheço os artistas internacionais que eu gosto, que sou fã, através de videoclipes, através de filmes, através de comerciais e entrevistas, certo? Isso é libertar. Ele não ficou preso ali, não. Se quiser me conhecer, que venha na minha quebrada. Não. Seja humilde, vá na quebrada dos outros também. E não precisa ser presencial. Pode ser através da sua música, do seu desenho, pode ser através do seu trabalho. Isso é libertação, sabe? Hip hop tem muito a ver com a liberdade. Até porque ela nos dá coragem para a liberdade de expressão, para nos expressar de uma maneira que antes a gente achava que ou que não podia, ou que a gente nem tinha noção que soubesse fazer, né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque é uma faca de dois gumes. Você pode ser conceitual ou não, a minha origem, a minha autenticidade, meu pé no chão não permite que eu faça isso, aquilo, outro. Mas por outro lado também não reclame de outras pessoas que não pensam igual a você e que têm asas para poder voar para qualquer lado, né, cara? Eu acho que viver dentro de uma gaiola aberta é viver dentro de uma gaiola, não importa se ela está aberta, certo? E viver dentro de gaiola não é bom.